Olá! Hoje vamos desvendar uma das peças mais decisivas de um processo judicial aqui no Brasil, a contestação. Se você já se perguntou o que acontece na prática depois que alguém recebe uma intimação, fica aqui que a gente vai entender tudo isso agora. Pensa só na situação. Um oficial de justiça bate à porta e entrega uma citação. A partir desse exato momento, um prazo começa a contar. E entender qual é o próximo passo, o que fazer, é o que pode definir todo o rumo de uma defesa. Certo, para a gente entender como a defesa funciona hoje, a gente precisa dar um passinho para trás. É interessante pensar em como a sociedade saiu de um cenário onde os conflitos eram resolvidos, na força, para um sistema organizado com juízes e leis. Antigamente, a lei era do mais forte. Quem tinha mais força impunha a sua vontade. Isso tem um nome: autotutela. Mas com o tempo a gente evoluiu para um sistema em que o Estado, uma figura neutra, é quem tem o poder e o dever de dizer quem está certo, de forma imparcial. E é exatamente nesse ponto que uma briga qualquer se transforma em um problema jurídico. Quando uma pessoa exige uma coisa e a outra se recusa a atender, nasce o que o direito chama de lide. É esse conflito de interesses que precisa da intervenção de um tribunal para ser resolvido. Bom, mas antes de qualquer disputa começar é preciso ter regras claras, certo? O sistema judiciário funciona com base em princípios fundamentais que garantem que essa disputa seja a mais justa possível para os dois lados envolvidos. E a regra número 1, a mais importante de todas, é o que a gente chama de devido processo legal. É uma garantia que está na nossa Constituição. Ela diz basicamente que ninguém pode perder nada, nem a liberdade, nem seus bens, sem um processo justo, que siga todas as regras à risca. E o que seria um processo justo? Bom, significa que todo mundo tem direito a se defender, que o juiz tem que ser imparcial e que a luta tem que ser equilibrada com as mesmas armas para os dois lados. A decisão, no final, tem que se basear nos fatos e não em quem tem mais poder ou influência. Agora que as regras do jogo estão claras, vamos falar sobre a principal ferramenta de defesa que o réu tem em mãos: é a contestação. É nesse momento que a gente começa a ouvir o outro lado da história. A contestação é, em resumo, a resposta oficial do réu à acusação. É um documento, por escrito, onde ele tem a oportunidade de rebater, ponto por ponto, tudo que o autor da ação falou. E olha, essa é a principal e muitas vezes a única chance de fazer isso. E é aqui que está o pulo do gato. Absolutamente tudo o que o réu pretende usar para se defender tem que estar escrito ali, na contestação. Se algum argumento importante ficar de fora, a chance de poder usá-lo depois no processo é quase nula. É a hora de colocar todas as cartas na mesa. Ok, dentro da contestação, a defesa pode seguir basicamente duas grandes estratégias. Vamos entender como cada uma delas funciona. A primeira estratégia é atacar as regras do jogo. A defesa argumenta que existe alguma falha formal no processo e que, por causa disso, ele nem deveria continuar. A segunda vai direto ao ponto. Ataca a história contada pelo autor, dizendo que os fatos não são bem assim ou que ele não tem o direito que alega. Vamos ver de perto essa primeira estratégia, a defesa processual. Ela é também conhecida como defesa preliminar, porque foca no como o processo foi feito e não no que está sendo discutido. Por exemplo, a defesa pode alegar: olha, meu cliente não foi avisado do processo da forma correta. Ou então, esse processo está correndo no tribunal errado. Ou até mesmo, já existe outro processo idêntico a este em andamento. Se o juiz concordar com algum desses pontos, o processo pode até acabar ali mesmo. Já outra tática é a defesa de mérito. Essa vai para o coração da discussão, para a briga principal. O autor da ação tem ou não tem razão no que ele está pedindo. Aqui a defesa vai contra-atacar os fatos. Vai dizer que o réu não tem a responsabilidade que lhe foi atribuída ou que o pedido do autor simplesmente não encontra apoio na lei. É aqui que se discute quem tem de fato o direito. Certo, mas surge uma dúvida importante. E se o réu não for encontrado? Ou se, por algum motivo, ele não responder ao processo? Ele fica sem defesa? A justiça simplesmente segue em frente? Para essas situações, o sistema tem uma rede de segurança. É a figura do curador especial. O próprio juiz nomeia um advogado para defender os interesses de quem não pode se defender sozinho. É uma garantia de que ninguém vai ficar sem voz no processo. E esse curador tem uma ferramenta processual muito, mas muito poderosa nas mãos. Ele pode apresentar uma defesa por negação geral. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode, de uma só vez, contestar todos os fatos que o autor alegou.
Com isso, a responsabilidade de provar cada detalhe da história volta inteiramente para quem iniciou o processo. É uma forma de exigir o máximo de provas quando o réu não está lá para contar a sua versão. Então, a gente percebe que a contestação é muito mais que um documento. Ele é o símbolo de um sistema que busca a todo momento equilibrar a balança da justiça. Mas isso nos deixa com uma reflexão. Será que um sistema baseado em regras e procedimentos, por mais bem pensado que seja, consegue garantir que a justiça, de fato, seja alcançada em todos os casos? Esse, sem dúvida, continua sendo o grande desafio do direito.